Olá, nós estamos iniciando nesse momento a segunda parte da reflexão Cristo, a chave hermenêutica da Bíblia. Então nós estamos refletindo, lendo com base nos versículos de João, capítulo 1, verso 18, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O outro texto que nós usamos como base foi a carta aos Hebreus, capítulo 1, no verso 3, quando ele diz que Cristo é a expressão exata de Deus. Então hoje nós vamos ler um texto aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 20, versos de número 4 ao 6, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5 diz: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós lemos esse texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos Deus dando uma orientação para a nação de Israel. Então o contexto que está esses versículos, que nós chamamos do contexto imediato, é a saída do povo de Israel, da nação de Israel, que viria a ser uma nação, do Egito. Então, aqui nesse versículo primeiro, uma recomendação que Deus faz é: não farás para ti imagem de escultura, nem de nada do que há em cima dos céus ou embaixo da terra. Então, esse texto aqui ele é usado para dizer o seguinte: Deus não admite a idolatria. Tudo bem, essa é uma recomendação que se encontra no Antigo Testamento. Mas a questão é: o que é idolatria no Novo Testamento? Será que idolatria está restrita à imagem de escultura? Veja, quando digo da palavra contexto, vamos explicar o significado da palavra contexto. A palavra texto vem do latim tessere, que significa ligar. É de onde vem a nossa palavra tecido. E contexto é o que vem junto ao texto, ou seja, é aquilo que está junto com aquilo que foi tecido, com aquele fio que cruza e forma o tecido. Então, ok, o texto fala proibição de imagens, e o contexto está que Deus tira a nação de Israel do Egito, que viveu 400 anos no Egito, e lá no Egito a religião dominante era politeísta, ou seja, eram vários deuses. As pragas que aconteceram no Egito atingiram as divindades egípcias. Então Deus tira o povo do Egito e dá uma recomendação: eu não quero que vocês façam imagem, porque vocês vão adorá-las. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, vamos ver então o que é que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 5. Paulo, na carta aos Colossenses, a igreja de Colossos, no verso 5 ele diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então veja, quando nós falamos que Cristo deve ser a chave hermenêutica, nós podemos fazer uma análise de comparação. Como que eu pego uma passagem do Antigo Testamento? Porque se a pessoa aceitar, se você aceita que o versículo 4 do capítulo 20 é um mandamento que vai além do tempo, é atemporal, então é preciso também aceitar que o verso 5 também é atemporal, porque está dentro do mesmo texto, da mesma recomendação. Então, quando você vai aqui para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz:
e a avareza, que é a idolatria. Então, se a idolatria é algo restrito somente à imagem de escultura, madeira, pau, pedra, cerâmica, a pergunta é: qual é a imagem da idolatria? Aí você percebe que Paulo lhe dá uma dimensão mais ampla. Paulo interpreta o significado de idolatria dentro do contexto judaico. Essa é uma realidade. Aí ele diz que a avareza é a idolatria. Quer dizer, então, que a idolatria é colocar algo ou alguém no lugar que deve ser ocupado somente por Deus. Veja que nesse contexto do Novo Testamento é idolatria. Então o que nós percebemos aqui é o seguinte: é que a idolatria, ela não está restrita à adoração a imagens, ela vai além. A imagem, ela pode ser uma imagem de um objeto, ou pode ser uma imagem no sentido de sentimento, aquilo que lhe dá segurança. A avareza, a idolatria, porque o avarento, ele confia no dinheiro e não no próprio Deus Criador. Então, o verso de número 4, que nós lemos aqui do Êxodo, o 5, aí ele diz: não adorarás, ele diz que é zeloso, aí ele diz: eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração. Pronto, agora aqui nós temos mais um problema hermenêutico. Na fé cristã, nós não aceitamos que os pecados dos pais, os erros dos pais, eles vão para os filhos. Que Deus ele vai fazer com que o filho ele pague pecado, ou neto ou bisneto, ele paga o pecado. Na fé cristã entende-se que as consequências dos pecados dos pais, sim, podem ser atingidos até a quarta geração ou mais, porque vai desencadeando o processo. Quando nós vamos agora para o Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 9, vamos ver então o que Jesus fala sobre essa interpretação sobre o pecado. Né? Capítulo 9 do Evangelho que escreveu João, está escrito assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que os discípulos eles tinham conhecimento desta passagem do Êxodo. Eles sabiam que havia uma crença na interpretação judaica, na teologia judaica, que os pais receberiam, os filhos herdariam o pecado dos pais, eles pagariam pelos erros dos pais. Quando os apóstolos, discípulos, perguntam para Jesus, Jesus responde: nem ele, nem seus pais. E há algo interessante no capítulo 9, aqui no versículo, que eles perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Se não analisarmos o contexto da tradição judaica, parece contraditório alguém pecar para que nascesse cego, ou seja, pecar antes de nascer para ser vítima do seu pecado. É aí que na cultura judaica entendia-se que uma criança no ventre da mãe, se ela chutasse o útero da mãe, o ventre, ela já cometia pecado, ela já nascia com pecado. Por isso a pergunta: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus, ele não faz um discurso sobre o pecado adâmico, sobre o pecado original, sobre a queda da raça humana em Adão. Ele vai para a prática e diz: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus, as obras de Deus. Houve uma interpretação de que há pecados para a glória de Deus. As pessoas sofrem de uma enfermidade e diz que aquilo ali é para que Deus seja glorificado. Ora, Deus não se alegra com o sofrimento do homem. Jesus, quando ele disse que para que se manifeste nele a obra de Deus, é preciso continuar lendo o texto, que Jesus cura aquele cego de nascença, e esse cego de nascença vai testemunhar aos judeus sobre o Messias, o Jesus como Messias. Que uma das esperanças das interpretações rabínica era que o Messias, somente o Messias, seria capaz de curar um cego de nascença. Então esse aqui era um sinal para os judeus que Cristo era o Messias. Então o que é que nós entendemos aqui?
que se você aceita o verso 4 do Êxodo, da imagem, como um princípio absoluto e atemporal, também deve aceitar o verso de número 5, que fala da visita da iniquidade. Ora, mas se o verso 5 você interpreta que ele tem um alcance em Cristo, há uma mudança, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados, é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 3, verso 13, que Cristo levou sobre si a maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, se nós entendemos que o pecado do Pai não é visitado no Filho, nem na sua descendência, porque Cristo levou o nosso pecado, ora, o versículo anterior, que está no mesmo texto, no mesmo contexto, também tem que ser interpretado à luz de Cristo e de Paulo no Novo Testamento. Então você veja aqui que Jesus ele mostra que não há essa herança de pecado como algo que se transfere como uma genética, como uma herança, como uma maldição que vai alcançar a pessoa. Então é nesse sentido que nós estamos refletindo que Cristo é a hermenêutica da Bíblia, é Cristo a chave, é nele que nós interpretamos. E para concluir esse estudo, o que é que Cristo agora também definiu como idolatria? Isso é muito interessante. Quando nós vamos ler agora aqui, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, Jesus ele dá uma definição interessante de idolatria. Preste bem atenção no capítulo 6, que eu vou fazer um resumo breve. Jesus, a partir do verso de número 12 do capítulo 6, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, falando que se os olhos forem bons, o corpo será bom. Se os olhos forem maus, o corpo será trevas. Ele está falando aí do que a psicologia chama hoje de psicossomática, né? O reflexo do desejo. E aí ele fala, olha, ninguém pode, verso 24, servir dois senhores, vai odiar vai aborrecer um e amar outro, ou devotará a um e desprezará a outro. Não podereis servir a Deus e a riquezas. Veja, aí Jesus diz no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Veja que no contexto, Jesus está falando de dois senhores em conflito. E que você pode aborrecer um e amar outro, ou vice-versa. E no que é que ele está falando? Porque nas divisões da Bíblia aparece uma divisão. E aí nós cortamos o verso 25. Só que no verso 25 ele está continuando o 24. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer e beber. Aí ele coloca o seguinte, olha, não andeis pela vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto que haveis de vestir. Porque a vida não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então Jesus define idolatria aqui, servir a Mamon, ou não servir a Deus, não é imagem de madeira, e ele concorda com o apóstolo Paulo, está em sintonia com a descrição de Paulo de avareza. Jesus diz que uma pessoa que vive ansiosa, ela está devotando a um outro senhor, que é Mamon, e não é Deus. Veja que idolatria aqui no Evangelho ganha uma dimensão de como se comportar diante da vida, da subsistência da vida. Idolatria aqui tem um significado de viver em um estado de ansiedade. Jesus diz, por isso vos digo, não andei ansiosos. Ele está complementando o assunto que ele estava falando anteriormente. E qual era o assunto? Ele estava falando de Deus e a riqueza, como Deus e outra divindade que concorre com o Senhor. E qual é? E como é que esse Senhor ele ganha os seus súditos? É quando a pessoa vive em ansiedade. Então nós estamos concluindo a segunda parte desse estudo e nós daremos continuidade com outros temas de acordo com o desenvolver da nossa reflexão.